Nesse vídeo eu vou falar sobre o novo modo de estudo do Google Gemini, que é o equivalente do modo estudo do ChatGPT. Então o Gemini lançou essa função praticamente na mesma semana, ou com uma semana de diferença, e é uma função muito similar ao modo de estudo do ChatGPT, em que a finalidade é que ela não dê as respostas prontas, em que ela estimule o usuário a ter uma compreensão do tópico em que ele está pedindo para o Gemini gerar uma resposta. Então ele atua como um professor particular, estimulando o raciocínio e explicando conceitos passo a passo. Então, assim como no ChatGPT, essa função que eles chamam de aprendizado guiado, que a gente acessa aqui, clicando nesses 3 pontos aqui do menu e clicando em aprendizado guiado, então aqui a função já está ativada quando a gente vê esse ícone de livro, e assim como no ChatGPT ela está disponível tanto nas contas pagas quanto nas contas gratuitas, mas é claro que nas contas gratuitas a gente vai ter uma limitação maior de uso. Então, uma vez que você ativa essa função, você está indicando aqui para o Gemini que você não quer que ele te dê uma resposta direta e que você está entrando no modo de estudo. Então a gente pode, por exemplo, pedir um tópico aqui. Qual é a função das mitocôndrias? Uma pergunta de biologia. Vamos dar um Enter. Ele responde: excelente pergunta. As mitocôndrias são organelas essenciais, frequentemente chamadas de usinas de energia da célula. Essa analogia de usinas de energia é um ótimo ponto de partida. Elas basicamente convertem a energia dos alimentos que comemos em uma forma que a célula pode usar. Para a gente aprofundar nesse assunto, o que te interessa mais saber primeiro? O que exatamente é essa energia que a mitocôndria produz? Como a estrutura da mitocôndria ajuda a realizar essa função? Por que as mitocôndrias têm seu próprio DNA separados do núcleo da célula? Então, como ele já numerou aqui, eu vou só escrever o número 1 e dar enviar. E vamos ver a resposta que ele traz. E ele vai explicar aqui a geração de energia. Ele detalha aqui o processo e no final ele diz: esse processo de recarga de ATP é um dos mais importantes de toda a biologia. Você já ouviu falar dele ou arrisca um palpite de qual seja o nome? E por aí ele vai te guiando no estudo do tópico que você falou. E se por acaso você não tiver entendido o que ele explica de outra forma, basta você perguntar aqui da mesma forma que você perguntaria para um professor. Pode simplesmente escrever: não entendi direito, pode explicar novamente? E ele vai tentar explicar de outra forma. Se você continuar sem entender, você pode pedir: pode explicar de forma mais simples? Pode explicar para uma pessoa mais leiga? E aí ele vai simplificando a explicação até que você entenda para ele poder prosseguir. Uma das grandes vantagens do Gemini é que ele integra todas as funcionalidades da ferramenta e do ecossistema do Google para facilitar o aprendizado. Então você pode, por exemplo, pedir para ele gerar uma imagem se você não tiver entendido, criar diagramas, sugerir vídeos do YouTube que expliquem esse processo. Então se eu colocar aqui, por exemplo, crie uma imagem para eu entender melhor. E vamos enviar e vamos ver o resultado. Então aqui ele criou a imagem baseado nessa segunda resposta aqui, de como a mitocôndria gera essa energia. Eu não sei exatamente se essa imagem faz sentido aí cientificamente, mas você pode ir pedindo para ele gerar outras formas de imagem também para te ajudar. Você pode escolher o tipo de imagem que ele gera, se você quer que ele gere um gráfico explicando, um gráfico baseado nessa explicação, e aqui ele traz já a descrição do que está sendo representado na imagem. A mitocôndria é como uma fábrica. Ela pega a bateria descarregada, ADP, que está aqui dentro, né? E usando a energia dos alimentos, transforma na bateria carregada, ATP. Está aqui ilustrada, né? ATP. A célula pode então usar essa energia para todas as suas atividades. Esse processo de recarregar o ADP para transformar ATP tem um nome específico na biologia e acontece dentro das mitocôndrias. Você já ouviu falar da respiração celular? O que essa expressão te faz pensar? E aqui a gente pode ir pedindo para ele criar outras coisas se a gente não estiver entendendo. Por exemplo, crie um quiz personalizado sobre o assunto. Então, todo assunto que você estiver estudando, você quiser reforçar, você só dá o comando para ele criar o quiz e ele vai abrir aqui um Canva no lado direito com o quiz já criado. Então aqui a gente consegue ver que ele criou um quiz aqui de 5 questões. Eu vou ir clicando todas na letra A aqui só para a gente ver como funciona. Ele já mostra que você errou, mostra a resposta correta e explica por que ela é a resposta correta. Você pode ir avançando, você vai clicando. Vou clicar todas aqui na letra A só para a gente ver como termina, como concluir. E aqui ele mostra. No caso eu errei todas, ele colocou pontuação 0 de 5, 0% de acerto, pontos fortes e dá sugestões aqui para você continuar aprendendo. Cartões didáticos, guia de estudo, gere um guia abrangente com base no conteúdo que você está estudando. Isso é bom para revisões detalhadas. E que ele dá a sugestão de revisar o teste ou de criar mais perguntas.
E ele também te dá outras sugestões aqui, ó. Bom trabalho ao finalizar o quiz. Revisar é a melhor forma de fortalecer o conhecimento. Para o próximo passo, você acha melhor repetir um quiz semelhante para praticar todos os tópicos novamente e focar em um quiz específico sobre os tópicos que você achou mais difíceis, como a função da mitocôndria e o ATP. Qual você prefere fazer? Então vamos fechar aqui o Canva. Eu vou escrever agora: sugira um vídeo do YouTube para que eu possa entender melhor. E aí, baseado no histórico dessa conversa, ele vai avaliar qual vai ser o melhor vídeo no YouTube para que você consiga entender o conceito. Aqui ele deu um erro porque ele não mostrou o link do vídeo. Ele disse que esse era um bom vídeo, mas ele não mostrou o link do vídeo. Eu coloquei aqui: envie o link do vídeo. Claro, aqui está o link para um vídeo que explica a estrutura e a função das mitocôndrias de uma forma bem visual e detalhada. Então vamos clicar aqui para ver. Então ele já mostra o link direto para o vídeo do professor aí explicando. É claro que a gente poderia estar também, se você está estudando um tópico, geralmente a gente coloca direto no YouTube, né? Como funcionam as mitocôndrias? A gente pergunta de uma forma mais genérica. A vantagem dessa função aqui é que ele vai buscar o vídeo baseado num contexto muito maior, que é o contexto todo da sua conversa. Então imagina que você está estudando, por exemplo, direito, então você está entrando num tópico ali muito detalhado, muito específico do direito civil, e aí você está expandindo o seu raciocínio ali, e aí tem algum ponto que você não entendeu e você pede: sugira um vídeo para explicar esse conceito. E ele vai buscar um vídeo, ao invés de um vídeo mais genérico, que seria o que você escreveria quando fosse procurar no YouTube, ele vai fazer essa busca baseada em todo o contexto da conversa que você está tendo. Então, com certeza, ele vai te trazer um vídeo muito mais específico sobre o assunto que você quer aprender. Então, são inúmeros recursos que você pode estar usando para aprender. Pode fazer baseado na forma de estudo que você está mais acostumado. Se você está mais acostumado a fazer revisão com pergunta e resposta no final, ou se você gosta mais de ficar respondendo perguntas discursivas para estimular o raciocínio. É claro, assim como eu expliquei no vídeo do modo de estudo do ChatGPT, que a função de chat normal já tem essa função, tudo isso que ele está fazendo, ele já faria no chat normal, mas a diferença é que aqui ele está colocando, é como se ele estivesse colocando um monte de prompt antes das suas perguntas para transformar o chat em uma espécie de professor particular. Então, é algo similar ao que a gente faz nos GPTs personalizados do ChatGPT e na função Gems do Gemini, que é quando a gente já deixa programado o prompt que a gente quer para funções específicas. Então você poderia estar fazendo um Gem personalizado, dando instrução: eu quero que você atue como professor particular, sempre que eu te enviar um tema, você não vai dar resposta direta, vai sempre me estimular a raciocinar sobre aquilo. E aí, para cada tipo de estudo, você poderia ter um Gem personalizado, um Gem mais focado na criação de quiz. A vantagem é que isso aqui já está pronto. Você simplesmente ativa o modo estudo, e para muitas pessoas que não têm essa facilidade de criar prompt, não tem essa familiaridade com a ferramenta, é muito mais prático, que na verdade é a esmagadora maioria das pessoas, né? A grande maioria das pessoas que usam esse chat, elas não têm essa facilidade de criar um prompt elaborado para fazer o chat atuar como um professor. Então essa função aqui já facilita muito, inclusive para adolescentes ou até para crianças que estejam aprendendo com a supervisão dos pais. Então, uma ferramenta extremamente útil, apesar de ser algo simples, e até por ser simples é que eu acredito que o Gemini lançou logo depois que o ChatGPT lançou, porque eles perceberam que era uma coisa muito fácil de fazer e que seria extremamente útil. Eu estou usando aqui uma conta Pro, como vocês podem ver aqui no alto à direita. É claro que usando a conta Pro você vai ter todos os benefícios adicionais para incrementar o seu estudo, que vai ser usar o modelo 2.5 Pro, ter liberado a função de Deep Research de forma ampla, para fazer pesquisa mais aprofundada e detalhada sobre o tema que você está estudando. Bom, quais são as principais diferenças que eu vejo dessa função no Google Gemini para a mesma função do ChatGPT? Eu acho que o Gemini ele tem um nível superior de integração com a multimodalidade para o aprendizado, com a geração de imagem, gráfico, vídeo, sugestão de vídeo, né, do YouTube. Então, eu acredito que ele consegue dar respostas mais contextualizadas. Eu acredito que ele tem mais facilidade para ampliar a explicação através das outras funções de imagem, de vídeo, enquanto eu percebo que a função do ChatGPT é mais focada exclusivamente no texto, justamente pelo Gemini está totalmente integrado com os serviços do Google, incluindo o YouTube, mas nada que faça uma grande diferença. Eu percebo também pelos meus testes que o ChatGPT, em contrapartida, me parece que ele estimula mais o raciocínio, ele tem menos tendência a responder a sua pergunta de forma direta. Então, como a gente viu aqui no início, quando eu perguntei o que era
a função das mitocôndrias, ele explica que depois ele te sugere outras perguntas para aprofundar o assunto, o ChatGPT geralmente já tem a tendência de estimular você a explicar o que é com suas palavras. Não que essa função do Gemini também não tenha, mas eu percebo, e é claro, o ideal é que você faça os seus testes, porque dependendo do tipo de matéria, pode ser que eles atuem de forma diferente, dependendo do seu caso de uso, né, o estudo da sua área. O ideal é que você teste nas duas ferramentas para ver com qual você se adapta melhor, mas pelos testes que eu fiz, eu tive a impressão que o Gemini ele funciona ligeiramente mais como um guia de estudo. Ele vai te guiando e sugerindo novas perguntas, enquanto o modelo do ChatGPT ele é ligeiramente mais voltado para estimular você a dar a resposta e ficar o tempo todo te puxando para raciocinar junto com ele. Ele tem menos tendência a dar a resposta de forma direta. Mas não que o Gemini também não faça, é uma diferença, como eu disse, sutil, que eu percebi pelos meus testes, mas o ideal é que você faça os seus testes para descobrir para o seu caso de uso. Então, como eu falei, essa função, apesar de ser muito simples, ser só basicamente um prompt personalizado aí, ou no caso do ChatGPT, um GPT personalizado, é extremamente útil, principalmente para as pessoas que não têm o domínio da ferramenta, que são a grande maioria, que abrem o chat e perguntam direto. Então, se a pessoa está usando essa ferramenta com a ideia de estudar, ela provavelmente não conseguiria essa facilidade, porque o chat é sempre já dando a resposta direta para ela. E essa é uma tentativa dessas ferramentas de se posicionar aí como uma aliada dos estudos, já que muitas vezes existe essa crítica de que essas ferramentas estariam atrapalhando os estudantes, por exemplo, e já que elas estariam desestimulando eles a buscar as respostas, interpretar e chegar às conclusões por conta própria. Então essas funções têm a intenção de resolver esse problema, atuando basicamente como um professor particular ali que está o tempo todo estimulando e guiando a pessoa junto durante o aprendizado. Então é isso, esse foi o modo de estudo aí do Google Gemini. Se você é estudante, se você está estudando qualquer assunto, eu tenho certeza que vai ser útil para você. Um abraço e até a próxima.